Boa noite, meus irmãos, meus amigos. Vamos aguardar um pouco a chegada da intérprete de Libras, para que a gente possa dar início à nossa conversa de hoje. Obrigada, Sueli. Sejam bem-vindos todos. Vamos já dar início. Só estamos aguardando a intérprete de Libras para que a gente possa iniciar nosso bate-papo de hoje, que é sobre as consequências espirituais do orgulho e do egoísmo. É um tema bem recorrente e importante para todos nós que ainda não aprendemos a lidar com isso, né? Então vamos só aguardar mais um instante. Sejam bem-vindos todos que estão chegando. Ok.
Só um instante, pessoal. Nosso apoio já está verificando o que está acontecendo, que a intérprete ainda não entrou, mas ela deve entrar logo em seguida. Olá, boa noite. Meu nome é Simone, eu sou trabalhadora do Centro Espírita Nosso Lar. É, Hoje nós estamos aqui para conversarmos sobre o orgulho e o egoísmo e suas consequências espirituais. Quais as consequências espirituais de ainda estarmos nessa situação de orgulho e egoísmo? Para dar início à nossa conversa, eu vou fazer a leitura do livro Fonte Viva, a leitura 154, cujo título é Ninguém vive para si. Porque nenhum de nós vive para si. Paulo. A árvore que plantas produzirás não somente para a tua fome, mas para socorrer as necessidades de muitos. A luz que acendeis clareará o caminho não apenas para os teus pés,
mas igualmente para os viajores que seguem ao teu lado. Assim como o fio d'água influencia a terra por onde passa, as tuas decisões inspiram as decisões alheias. Milhares de olhos observam-te os passos, milhares de ouvidos escutam-te a voz, e milhares de coração recebem-te os estímulos para o bem e para o mal. Ninguém vive para si, assevera-nos a divina mensagem. Queiramos ou não, é da lei que nossa existência pertença às existências que nos rodeiam. Vivemos para os nossos familiares, nossos amigos, nossos ideais. Ainda mesmo o usuário exclusivista, que se julga sem ninguém, está vivendo com o outro ou para as utilidades que restituirá a outras vidas superiores ou inferiores, para os quais a morte lhe arrebatará o tesouro. Compreendendo semelhante realidade, observa o teu próprio caminho. Sentindo, pensas. Pensando, realizas. E tudo aquilo que constitui tua obra, através das intenções, das palavras, dos atos, representará influência da tua alma, auxiliando-te a libertação para a glória da luz, ou agravando-te o cativeiro para o sofrimento das sombras. Vigia, pois, o teu mundo íntimo, e faze o bem que puderes, ainda hoje, porquanto, segundo a sábia conceituação do apóstolo Paulo, ninguém vive para si. Então, meus amigos, a partir dessa leitura, eu convido a todos para fazermos a prece inicial, porque na Casa Espírita, e mesmo estando online, nós estamos na Casa Espírita neste momento, todas as atividades se iniciam e finalizam com uma prece. Então, quem quiser pode fechar os olhos e vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso divino amigo e mestre, agradecendo por este momento, por estarmos aqui reunidos em seu nome, agradecendo pela bendita oportunidade de trabalho, agradecendo por esta doutrina de luz, que nos consola, que nos conforma, que nos alivia as dores, que nos mostra os ensinamentos de Jesus de forma simples, de forma objetiva, para que nossos corações possam compreender. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que temos recebido de Ti, e te rogamos nesse instante as Tuas bênçãos de paz e de amor para todos os nossos irmãos em dores, para todos aqueles que estão sofrendo, para todos aqueles que estão com depressão, com ideação suicida, aqueles que perderam seus entes queridos para a pandemia, aqueles que estão sofrendo o isolamento, que estão em crise, todas as dores, Senhor, do corpo e da alma, que estejam aliviadas pelas Tuas energias de amor, pelos Teus benfeitores. Nós te agradecemos novamente e pedimos permissão para, com esta prece, darmos início à nossa palestra da noite de hoje. Que a Tua paz esteja conosco, em nossos lares e com os nossos familiares. Que assim seja. Então, nossa conversa de hoje é sobre as consequências espirituais do orgulho e do egoísmo. Lá no Evangelho, no capítulo 9, no item 9, nós vamos encontrar uma citação, uma mensagem, onde o Evangelho nos diz que o orgulho nos leva a crer mais do que somos. Né? Então, quando nós nos achamos mais do que somos, nós temos a infelicidade de diminuir os outros. A mensagem é assim: o orgulho leva a vos crer mais do que sois, a não poder sofrer uma comparação que possa vos rebaixar, a vos considerar, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, seja como espírito, seja como posição social, seja mesmo como superioridade pessoal, que o menor paralelo vos irrita e vos fere.
O orgulho, juntamente com o egoísmo, nós vamos dividir essa conversa em duas etapas, vamos falar um pouco do orgulho, um pouco do egoísmo, um pouco dos dois juntos, e finalizamos com as consequências espirituais e morais que sofreremos com essa postura orgulhosa e egoísta. O Evangelho também nos diz que todos os homens são iguais na balança divina, que nós não somos absolutamente melhores do que ninguém. Nosso espírito foi criado, assim como todos os outros espíritos, simples e ignorantes. E a partir da nossa caminhada, o que nos diferencia são as nossas virtudes. O que nos diferencia aos olhos de Deus são as nossas virtudes. Não são os nossos títulos, não são as nossas posses, não é a nossa beleza física, não é a nossa condição social. O que nos diferencia aos olhos de Deus são as nossas virtudes. E para que a gente possa construir essas virtudes, nós temos que nos desvencilhar do nosso orgulho, que é exatamente o contrário da humildade. Pessoas orgulhosas não podem ser humildes, porque se elas se creem acima dos outros, como elas vão se igualar aos seus irmãos? Então, nossa essência é igual. Nós fomos criados por Deus simples e ignorantes. Na mesma essência. O orgulho é um sentimento muito nocivo, porque nós tendemos a nos achar superiores. E o orgulho também é a fonte de todas as nossas fraquezas. E é a fonte de todos os vícios. Se a gente for observar nosso comportamento, nós vamos perceber que nós ainda estamos numa situação de nos melindrarmos com absolutamente tudo. Se uma pessoa olhar para a gente e nós acharmos que esse olhar é diferente, nós já nos ofendemos. Se alguém nos fizer qualquer recomendação, nos fizer qualquer crítica, por menor que seja, mesmo que essa crítica tenha a intenção de nos ensinar algo, nós nos ofendemos. Nós somos suscetíveis a em qualquer situação, nos ofendermos por quase nada. Isso é fruto do nosso orgulho. No livro, tem o texto do livro Evangelho de Chico Xavier, que diz assim: existem pessoas que se sentem ofendidas, magoadas por qualquer coisa. A mais leve contrariedade se sentem humilhadas. Ora, nós não viemos a este mundo para nos banhar em águas de rosa. Somos espíritos altamente endividados. Dentro de nós, o passado fala mais alto. Não podemos ser tão suscetíveis assim. Achei tão interessante esse texto, porque ele traz algumas verdades, né? Primeiro, que nós ainda estamos nesse patamar evolutivo, nessa condição de nos sentirmos ofendidos por qualquer coisa, em qualquer situação, e por qualquer pessoa. Por mais que essa pessoa seja caro para nós, por mais que a situação requeira realmente que alguém nos aponte que estamos errados, por mais que nós, no fundo da nossa consciência, já nos alerte para o fato de não sermos ainda seres superiores, de não estarmos ainda na condição de superioridade moral em relação ao outro, nós nos sentimos ofendidos. E achamos que somos o último biscoito do pacote, numa linguagem assim bem popular. Achamos que somos a última gota d'água do deserto e que o mundo gira ao redor de nós. Mas não é assim, meus irmãos. O mundo não gira ao redor de nós. A justiça divina, ela é equinânime, ela é para todos. E todas as nossas faltas, todos os nossos erros serão contabilizados nessa justiça divina e nós teremos que fazer a reparação deles. E é nesse momento que a gente vai
observar nas nossas práticas, na nossa vivência, que nós não somos seres tão elevados assim, que não estamos aqui a passeio, que a Terra é uma escola, que a Terra é um educandário, que a Terra é um hospital, que a Terra é um planeta de provas e expiações. Se nós já fôssemos espíritos superiores, nós não estaríamos mais aqui. Nós não estaríamos mais aqui. Nós estaríamos em planos maiores. Nós estaríamos convivendo com espíritos melhores. Só receber aqui um ok da Sueli se a minha imagem melhorou. Sueli, está ok agora? Ou continua cortando? Eu preciso só do seu retorno, Su, para dar continuidade. Está cortando a parte de cima, né? Então eu tenho que subir um pouquinho, tá bom assim? Melhorou? Baixar um pouco minha cadeira, então. Ok? A tela aqui está me mostrando que está tudo ok. Então vamos lá, vamos dar continuidade. Então, como o texto do Evangelho de Chico Xavier nos diz, nós não estamos nesse plano a passeio, né? Nós não estamos aqui para nos banhar em águas de rosas. Nós somos espíritos altamente endividados, que ainda não quitamos todos os nossos débitos com a justiça divina. Então, obviamente, nós teremos momentos da nossa encarnação que serão momentos difíceis, que serão momentos dolorosos, que serão momentos onde nós vamos precisar muito da colaboração, do auxílio. Como a mensagem inicial nos diz, nós não vivemos para nós vivemos em comunhão com os outros. Nós vivemos, nós somos seres sociais, então nós precisamos dessa convivência harmoniosa com os outros. Então nós não podemos nos sentir superiores aos outros. Aqueles que nos estendem as mãos quando nós precisamos. O orgulho está sempre em ação, está criando ilusões na nossa mente. Isso é bem próprio da condição espiritual que nos encontramos ainda, né? Isso é bem próprio também de espíritos ignorantes, que não querem se melhorar, que preferem olhar somente para si, viver somente para si, como se a coletividade não fosse importante. A coletividade é essencial. De todas as disposições morais, a que oferece mais condição para o acesso aos espíritos desencarnados, às nossas mentes, é o orgulho. Esse sentimento que nos faz querer ser melhor do que os outros, nos deixa fragilizado perante os nossos irmãos espirituais, que veem as nossas fraquezas, que veem os nossos defeitos e que se acham e que se aproximam de nós por essas brechas morais que nós abrimos por conta dessa falta de humildade que ainda nos é muito própria pela condição espiritual que estamos, né? Como nós estamos ainda no planeta de provas e expiações, significa que não somos espíritos de alta magnitude. Então, nós precisamos aprender a conviver, nós precisamos aprender que o mundo não é só nosso e não gira ao redor de nós, que nós precisamos dos outros, que nós influenciamos os outros e que os outros também nos influenciam de forma positiva e de forma negativa. E assim também nós fazemos com os outros, né? Nós influenciamos tanto positivamente quanto negativamente. E essa doutrina, ela nos traz toda essa clareza. Ela nos faz refletir acerca disso.
é importante que a gente pense, o que é que eu estou fazendo? Como eu estou tratando os meus semelhantes? Como eu estou convivendo comigo mesmo? O que há em mim que precisa ser melhorado para que eu possa ser uma pessoa melhor, um ser melhor, um espírito melhor? Essa avaliação é individual, porque a coletividade ela só vai melhorar quando cada um de nós nos melhorarmos. E aí a gente volta para o outro tópico da nossa conversa, o egoísmo. E lá no Livro dos Espíritos, primeiro que o egoísmo significa eu, né? Ego, ou seja, junta o orgulho e o egoísmo, então nós somos os seres donos do mundo, digamos assim. Significa amor próprio excessivo, que leva a nos olhar unicamente para os nossos interesses, em detrimento dos interesses dos outros. É um conjunto de propensões ou instintos que nos levam à conservação do indivíduo. É um sentimento tipicamente da fase infantil. E nós ainda, mesmo que já estamos nessa encarnação, passando pela fase madura, ainda temos esses sentimentos infantis, porque ainda somos espíritos que se encontram na infância, na adolescência, digamos assim. Ainda não somos espíritos adultos, espíritos conscientes, espíritos que a gente possa dizer, não, somos espíritos educados, pensamos mais coletivamente do que individualmente, estamos a serviço da coletividade, nossas ações influem, interferem na coletividade, no interesse do outro, no direito do outro. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 913, Kardec pergunta aos espíritos: entre os vícios morais, o que podemos considerar radical? Qual é o pior deles? E os espíritos respondem, já dissemos muitas vezes, é o egoísmo. Dele se deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe o egoísmo. Por mais que lute contra eles, nós não vamos ainda conseguir extirpá-los totalmente pela raiz, enquanto nós não tivermos descoberto a causa. Por que somos egoístas? Para cortar o mal pela raiz, nós precisamos descobrir a raiz, não é isso? Então, nós precisamos nos conhecer, precisamos nos analisar, precisamos nos questionar. Por que somos egoístas? Por que somos tão orgulhosos? O que nos permite ser assim? Por que somos assim? Todos os nossos esforços têm que ser direcionados para esse fim. Porque o egoísmo, ele é a verdadeira chaga, juntamente com o orgulho, são as verdadeiras chagas da humanidade. E enquanto nós não dissiparmos, enquanto nós não tirarmos do nosso coração esses sentimentos que são nocivos, não somente para nós, mas também para os nossos semelhantes, para aqueles que dividem a vida conosco, enquanto nós não encontrarmos essa raiz para que possamos cortar a raiz desses males. E como a gente vai fazer isso? Olhando ao redor, olhando para os nossos semelhantes, buscando o auxílio, buscando o exercício da caridade, buscando o exercício do bem, do fazer o bem sem olhar a quem, do fazer o bem sem esperar retorno. Porque enquanto nós estamos esperando o retorno, nós estamos agindo de forma orgulhosa, porque estamos nos considerando o centro do universo, e estamos agindo de forma egoísta, porque não estamos pensando na necessidade do nosso semelhante, e sim na nossa necessidade de sermos reconhecidos. Na questão 914, Kardec pergunta novamente: estando o egoísmo fundado no interesse pessoal, parece difícil extirpá-lo inteiramente do coração do homem? Chegaremos a isso?
os espíritos respondem: à medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, dão menos valor às coisas materiais. Em seguida, é necessário reformar as instituições humanas que o entretêm e os excitam. Ou seja, nós ainda temos que ver a nossa sociedade se transformar. Nós já vivenciamos tempos melhores agora do que vivenciamos no passado. Se nós voltarmos os nossos olhos para um passado recente, digamos que 5, 10 anos, nós vamos encontrar uma diferença significativa em relação à conquista de direitos, em relação ao respeito às minorias, em relação a lidar com a diferença. Isso já é um avanço, mas nós precisamos avançar mais. Nós precisamos reformar as instituições humanas através do amor, através de sentimentos nobres, através de ações coletivas, através de desenvolvimento de virtudes que possam nos engrandecer. E aí Kardec pergunta para os espíritos: e qual é o meio de destruir o egoísmo? Os espíritos respondem: o egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material. O materialismo ainda desperta em nós sentimentos muito nocivos, atitudes muito nocivas, a ambição, a necessidade da posse, a necessidade do sucesso, de ser visto, a necessidade de estar em evidência, de ter, ao invés de ser. E enquanto nós não enfraquecermos essa parte materialista, essa parte material que há em nós, enquanto a nossa vida moral, os valores morais, os ensinamentos de Jesus não fizerem parte da nossa vivência, enquanto o Evangelho não estiver em nós, como Paulo dizia que estava nele, né? Ele dizia: não, eu não sou, é o Evangelho que está em mim, é Jesus que está em mim. E se a gente observar os exemplos de Jesus, nós começaremos a mudar as nossas atitudes, porque Jesus não se achava superior a ninguém. Em nenhum momento ele deixou de assistir quem quer que fosse. Na sua trajetória, ele não repeliu ninguém, ele buscava assistir todos que estavam em dores. A mulher adulta, o criminoso, o leproso, o cobrador de impostos, fosse quem fosse, que estivesse em sofrimento, que se aproximasse dele, ali ele estava, para todos. Ele era filho de Deus, enviado para a terra, para nos ensinar lições belíssimas de amor, de perdão, de construção de virtudes, de todas as virtudes que a gente possa imaginar. E ele, em nenhum momento, ele deixou de assistir quem quer que fosse. E nós, na nossa ignorância, ainda no sentido de não conhecermos tudo, ainda nos achamos superiores aos outros. Se Jesus, que era o espírito mais iluminado que já andou por aqui, que era o espírito mais evoluído que já esteve entre nós, em nenhum momento ele se mostrou orgulhoso ou egoísta. Em nenhum momento ele deixou de assistir. Pelo contrário, ele nos convida, através do Sermão do Monte, e ele coloca a humildade como sendo a virtude mais excelente entre todas as virtudes. E a humildade é exatamente o contrário do orgulho e do egoísmo, porque a humildade nos faz ver o outro como nosso semelhante, nos faz ver o outro como irmão, e não mais como adversário. E alimentar esses sentimentos de orgulho, de egoísmo, a não construção de virtudes mais sólidas,
nos empobrece enquanto espíritos. Nós somos espíritos eternos, que estamos aqui numa roupagem carnal, estamos vivendo uma experiência humana, mas a nossa essência é espiritual. E como o texto da conversa de hoje diz, como o título da conversa de hoje diz, as consequências que advêm da não construção de virtudes e de acolher em nossos corações ainda o orgulho e o egoísmo nos traz um prejuízo enorme, tanto para nós encarnados ainda, quanto para nós quando estivermos do outro lado da vida, porque a vida continua. O túmulo é só a nossa porta de entrada para a vida espiritual, assim como o berço é a nossa porta de entrada para a vida física. Nós somos espíritos eternos. Estamos aqui para aprender, para nos educar. O que vai mudar a nossa condição é a educação dos sentimentos, a educação do espírito. Entre as consequências, eu elenquei algumas, as consequências de cultivarmos o orgulho e o egoísmo. A principal delas é o sofrimento, tanto para nós encarnados quanto para nós desencarnados. Então, a maior consequência é o nosso entrave ao nosso desenvolvimento moral e individual. Digamos que nós estejamos num degrau da escada evolutiva. Enquanto estivermos cultivando em nós orgulho e egoísmo, nós continuaremos no mesmo degrau. Nós não ascenderemos, nós não subiremos nenhum degrau na nossa escala evolutiva enquanto nós não nos desvencilharmos desses sentimentos que são o nosso entrave. E isso afeta significativamente a nossa coletividade humana. Porque nós só vamos sair dessa condição de planeta de provas e expiações para uma condição de planeta regenerado, né? Quando a Terra chegar a essa condição de regeneração, nós só vamos chegar a essa condição quando nós chegarmos juntos. Nós temos que nos melhorar individualmente para que a coletividade se melhore. Nós temos que agir pensando na coletividade, não nos nossos próprios interesses, que às vezes são interesses bem mesquinhos, às vezes são interesses de fruto do nosso próprio orgulho, né? Do nosso próprio bem viver, digamos assim. E aí nós não estamos pensando no semelhante, nós estamos pensando somente em nós, no nosso bem-estar. Enquanto nós não pensarmos, não crescermos individualmente, nós estaremos também retardando o avanço da coletividade, porque não vai cair do céu, não vai ser implantado de uma hora para outra, por decreto, a transformação da Terra em um planeta de regeneração, em um local regenerado. Isso se muda com as atitudes individuais e coletivas. Isso se muda com a reformulação da nossa sociedade para melhor. E só conseguiremos isso aprendendo a conviver, aprendendo a ser, não dando tanto valor ao ter e sabendo dividir. Caminhar junto. O cultivo desses sentimentos causa em nós transtornos terríveis na convivência social. Isso nos fará seres solitários. Quem gostaria de conviver com pessoas que só pensam em si? Quem gostaria de conviver com pessoas extremamente egoístas, extremamente orgulhosas, orgulhosas de si, do seu nome, dos seus bens, de sua casta, de sua classe social? É muito chato conviver com pessoas assim. Você acaba sendo isolado das pessoas, porque ninguém vai querer conviver com pessoas. Então, isso, uma das consequências, além do fato de retardar o seu desenvolvimento moral, intelectual, espiritual, é a solidão.
a solidão que leva a outras consequências, como a depressão. Uma doença que corrói milhares de almas pelo mundo afora, que já é considerada realmente uma doença, porque é um mal que assola o mundo nesse momento. São vidas vividas de forma muito sofrida. Né? Então, a depressão é um mal que assola o mundo. E ela pode sim ser uma consequência do egoísmo, do orgulho, da falta de conviver harmoniosamente, amorosamente, civilizadamente entre as pessoas. E uma porta aberta para os processos obsessivos, às vezes bem severos, porque quando os espíritos que estão do outro lado da vida, passando por momentos também de dor e sofrimento, eles encontram mentes que estejam vibrando na mesma faixa vibratória que eles, automaticamente eles se ligam a essas mentes, né? Eles encontram guarita, eles encontram uma mente semelhante àquele está, o momento em que ele está. E ele se aproxima e vai ficando, e vai causando. Inicia-se com pequenas induções, termina em processos obsessivos severos, chegando à subjugação. Sobretudo porque a gente lembra lá do início, né? Quando eu falei que o egoísmo e o orgulho era a fonte de todos os males, de todos os vícios. Porque são os nossos vícios também que apontam essa possibilidade da aproximação desses espíritos. São as nossas falhas. É aí que eles encontram condição de se juntar a nós e de transformar a nossa vida numa situação bem complicada, que às vezes precisa de tratamentos muito pontuais para que sejam resolvidos. Então isso causa sofrimento enorme, aqui, ainda encarnados, e no plano espiritual, quando desencarnamos nessa situação. Quando desencarnamos nessa situação de dor e sofrimento, obviamente nós vamos estar passando por dor e sofrimento do outro lado da vida. Porque nós não nos tornamos seres angelicais porque morremos. Nós não nos tornamos seres felizes. Não vamos diretamente para o seio do Senhor, sentado do lado direito do Pai, na condição em que desencarnamos. Isso é um processo de evolução espiritual. Para chegarmos aos mundos celestes, nós precisamos subir os degraus daquela escada evolutiva. E deixando nesses degraus os nossos defeitos, o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa falta de empatia, o nosso sentimento egoísta, o nosso sentimento de posse, as nossas posses materiais. E a cada vez que nós vamos esvaziando essa mochila, né, com esses defeitos, nós vamos nos tornando mais leves, mais fluídicos, mais felizes. E aí sim nós chegaremos, né, com certeza, porque a nossa condição de espírito em evolução, nós não vamos retroagir para o primitivismo, nós vamos evoluir para seres mais fluídicos, mais leves, mais angelicais, melhores. E quanto mais nós evoluirmos, mais necessidade de trabalhar pela humanidade nós teremos. Mais necessidade e compromisso com aqueles que estão na nossa retaguarda. Porque nós não seremos mais egoístas quando formos seres melhorados. O egoísmo não fará mais parte de nós. Nós não vamos mais pensar em nós. Nós vamos pensar nos outros. Nós vamos pensar naqueles que estão precisando de nós naquele momento. Independente de quem seja. Porque Jesus mandou, inclusive, nós amarmos os nossos inimigos. Isso é despreendimento. Né? Para sermos homens de bem, nós temos que evoluirmos e deixarmos para trás tudo que pesa em nós. Principalmente o nosso egoísmo e o nosso orgulho.
E também, outra consequência espiritual da conservação desses sentimentos é o comprometimento com as nossas futuras reencarnações. Porque tudo que nós plantamos, obviamente, nós vamos fazer a colheita. Porque a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E é de todos nós. Então, obviamente, nós vamos colher tudo que nós plantarmos. E não vamos colher frutos diferentes do plantio. Se a gente plantar batatas, a gente vai colher batatas. Se a gente plantar amoras, a gente vai colher amoras. Nós não vamos colher frutos diferentes. O que eu quero dizer com isso? Que a gente precisa cuidar da semeadura. Que nesse momento, que a gente tem que aproveitar a oportunidade bendita de estarmos aqui. A oportunidade da reencarnação. Nós já estamos aqui. Nós já conhecemos um pouquinho do Evangelho. Nós já nos aproximamos um pouquinho de Jesus. Nós já conhecemos essa doutrina de luz que tanto nos esclarece e tanto nos ensina. Então agora é a hora de começar a agir no bem, de começar o exercício da caridade, que é a consequência mais salutar, que é a via mais brilhante, bela que pode existir. É você olhar para o outro, reconhecer a sua dor, estender as mãos, estender o coração, estender as mentes, os pensamentos e auxiliar. A gente não precisa esperar ter uma condição financeira favorável para ajudar. A gente pode ajudar porque a caridade mais significativa é a caridade moral. Não é a caridade material. A caridade material ainda é muito necessária neste momento que estamos vivendo. Absolutamente necessária. Porque muita gente precisa. E se nós já temos em nossa mesa, todos os dias, o nosso alimento, e se a gente puder compartilhar um pouco do que a gente tem, isso já é um bom começo. E isso também nos tira do nosso mundo, da nossa zona de conforto. Isso nos tira daquele pensamento de que só eu existo no mundo, só os meus existem no mundo. A gente tem que estender esse sentimento além dos muros da nossa casa e pensar nos nossos semelhantes. Juntar um grupo de amigos para fazer o bem, deixar de fazer alguma coisa que você gosta muito uma vez por mês, direcionar aquilo que você iria gastar com uma ajuda para quem está necessitando. E aí vem também a caridade moral, que é a mais difícil de ser praticada, porque a material você dá o que você tem. E a caridade moral você dá o que você é. Então você precisa ser paciente, ser tolerante, ser indulgente, para você poder exercitar a caridade moral. Porque você precisa auxiliar na dor do irmão sem julgamento. Você precisa auxiliar, você precisa emprestar o seu ouvido, o seu tempo, para aqueles que necessitam. Às vezes não custa absolutamente nada e você pode exercitar dentro da sua própria casa, com os seus familiares. Deixando de ser egoísta, compartilhando mais, ouvindo mais, observando mais. E com aquelas pessoas que são mais difíceis da sua convivência, que você ainda não consegue se aproximar, nós temos um mecanismo muito saudável e muito útil, que é a oração. E a oração não custa nada, só custa boa vontade, os bons sentimentos que a gente pode colocar nela e direcionar para os nossos irmãos que estão passando por situações de dor, por situações de sofrimento. Nós estamos vivendo nesse momento um momento tão difícil, todos nós, que essa pandemia veio para nos ensinar muitas coisas. E eu espero que verdadeiramente uma grande parcela da população aprenda. Aprenda a conviver, aprenda a partilhar, aprenda a entender a dor do outro.
aprenda a compreender o outro, as suas possibilidades, os seus impedimentos. Porque às vezes nós pensamos tanto em nós que não nos dedicamos a pensarmos no outro, a escutar o outro, a observar o outro. E agora que ficamos mais tempo com nós mesmos, será muito bom que a gente tenha aprendido essa lição, mesmo que ela tenha vindo revestida de tanta dor para tantas pessoas, de tantas perdas, de tanto sofrimento, de perdas materiais, de perdas de vidas, de perdas de tudo. Mas que ela tenha trazido para nós também essa riqueza de valores que a gente está precisando nesse momento, que a gente está necessitando para evoluirmos. Se nós ficamos aqui, se nós não formos convidados a retornar ao plano espiritual, com certeza será para nos melhorarmos e para melhorar o meio onde vivemos. E a gente pode começar na nossa própria família, mas a gente pode estender aos nossos ambientes de trabalho. Quando estivermos, a todos aqueles que já estão trabalhando presencialmente, eu ainda não estou trabalhando de casa, mas essa convivência online, essa convivência virtual, ela vai fazer parte das nossas vidas também a partir de agora. E vamos colocar mais amor em nós mesmos, mais sentimentos nobres em nós mesmos, mais sentimentos de empatia, de gratidão, principalmente de gratidão, de humildade, de agradecer a Deus por cada minuto vivido, por cada lição aprendida, por cada partilhar, por cada receber. É o momento da gente aprender. Vamos aprender com essa lição. É um momento de renovação. Sempre que a gente pensa na transição planetária, nós estamos vivendo esse momento agora. Então é o momento da gente viver essa transição de forma mais leve, de forma mais saudável, de forma mais compreensiva, ajudando da forma que pudermos, sem violarmos as nossas próprias crenças, nem violarmos as crenças de ninguém, mas de forma empática, respeitando, auxiliando, exercendo a humildade, exercendo os valores que nós aprendemos com os nossos pais e que a vida tirou de nós por egoísmo, por puro orgulho. É hora de nos melhorarmos. Que essa lição seja para todos nós, inclusive para essa pessoa que está falando com vocês aqui, porque esse ouvido é o mais próximo da minha boca. E eu acho que nosso tempo se esgotou. Temos um tempo, né? Senão nós ficaríamos aqui falando mais tempo. Mas vocês podem se aprofundar um pouquinho mais sobre essa temática no Evangelho, no capítulo 9. Vocês vão fazer a leitura, tem vários temas importantes. O capítulo 7 também, capítulo 8. Aliás, o Evangelho inteiro é uma lição de amor, né? Mas especificamente sobre o orgulho e o egoísmo, nós vamos encontrar no capítulo 8 e no capítulo 9. Eu não sei como ficou minha imagem agora no final, que a Sueli não me respondeu mais, mas se a imagem não ficou bem, pelo menos eu espero que o áudio tenha ficado bem. Então, boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, nos ilumine, que Jesus nos dê coragem, nos dê força, nos dê bom ânimo para seguirmos a nossa caminhada, para auxiliar sempre que pudermos, para dividir sempre que pudermos, para estarmos aptos a receber também, porque nós influenciamos e somos influenciados. Muitas pessoas nos observam e nós observamos muitas outras pessoas. Nós precisamos aprender verdadeiramente a conviver e a viver no amor de Jesus. Uma boa noite a todos. Vamos fazer a nossa prece, agradecendo por este momento. Vamos novamente elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre querido, para agradecer mais uma vez
por tudo que temos recebido, para pedir a Jesus que as suas energias de amor, de paz, de serenidade, possam alcançar todos os corações em sofrimento, possam alcançar todos os nossos irmãos em dor. Que essas energias salutares possam invadir os nossos lares, os nossos familiares, suas mentes e corações. Que possam alcançar os hospitais, os leitos de UTI, que possa amenizar as dores do corpo e as dores da alma. E te pedimos, Jesus, por todos aqueles que retornaram ao plano espiritual, que possam ser amorosamente recebidos pela espiritualidade amiga, que possam ser encaminhados e orientados aos locais de tratamento e socorro, de acordo com a necessidade de cada um. Te agradecemos, Senhor, por tudo. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, meus irmãos, boa noite a todos.